Pessoal, nosso primeiro conteúdo, como eu já falei para vocês, vai ser auditoria e controladoria. Então, a gente vai estudar agora noções gerais sobre auditoria, normas relativas à pessoa do auditor, normas de execução de trabalho do auditor e por aí vai. Enfim, todas as funções do auditor financeiro. Vou abordar, gente, aqui são os objetivos da aula, que eu vou pular, que não precisa, né? Já entrar aqui. Depois eu vou mandar esse conteúdo para vocês em PDF. Pessoal, existem vários tipos de auditoria. Ei, Jailson, não está aparecendo lá o slide, não. Clique em cima do outro Jailson. Tá. Poxa, para mim está aparecendo. Deve estar alguma coisa errada para você aí. Você, olha se sua tela não está fixada. Vocês aí, agora tá. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Gente, existe, em todas as áreas que vocês observarem, que vocês quiserem e observarem, existe auditor. Né? Só que a nossa função, a gente vai trabalhar na auditoria do nosso trabalho, né? Da nossa formação, que é a auditoria financeira. Tá certo? Então, mas existe auditoria em todos os ramos, em todos os processos, em todas as áreas, em todos os tipos de emprego, de atuação, na saúde, na educação, na contabilidade, existe tudo isso. A auditoria, ela surgiu através da contabilidade. Né? Então, a contabilidade é que tem essa função de ser auditor. Tem o contador é quem tem essa função de fazer essas auditorias financeiras. Né? Então, mas a gente vai levar essas aulas para nosso meio, para nosso estudo, que é a gestão financeira. Né? Então, vamos lá. As normas de auditoria. As normas de auditoria estabelecem requisitos mínimos que devem ser observados pelo auditor e pela instituição que fará a auditoria na realização de um processo auditorial, englobando todas as suas fases: planejamento, execução, relatório e acompanhamento. Então, toda vez que uma empresa solicitar uma auditoria, não quer dizer necessariamente que a empresa, gente, está tendo alguma coisa... Está travando? Então deve ser tua internet, Luciano. Porque aqui não está travando, aqui está bem legal. Pode continuar. Pode continuar? E quando vocês tiverem dúvidas, pode só me interromper que a gente para, viu? Então, toda vida, continuando, toda vida que uma empresa solicitar uma auditoria, não necessariamente quer dizer que a empresa encontrou alguma coisa errada. Às vezes eles querem ajustar alguma coisa, às vezes eles querem realmente melhorar o processo, algum tipo de processo de alguma área dentro da empresa, alguma coisa desse tipo. Porém, a auditoria realmente ela foi criada, ela foi pensada, foi instituída, foi analisada, foi arquitetada para buscar os possíveis erros, as possíveis falhas que tenha dentro de uma área de uma organização. Foi para isso que foi criada uma auditoria. Né? Foi criada exatamente a auditoria. E aí existem as normas de auditoria, a norma técnica e a norma profissional. As normas técnicas são normas relativas à atividade da auditoria, que representam um conjunto de normas que orientam o trabalho de campo do auditor, o campo da auditoria em si, propriamente falando, e a profissional, que está relacionada à pessoa, à função, o trabalhador, o profissional auditor, que representa as normas que orientam o trabalho do auditor, do profissional. A auditoria, da auditoria em fato, da área em si, a norma técnica, e a profissional que está relacionada à pessoa do auditor. Então, se você me perguntar, quais os dois tipos de auditoria que existem? Não são os dois tipos, são as duas funções. Uma está relacionada à função auditor e outra está relacionada ao profissional ao profissional auditor. Tá certo? Então, existem essas duas normas. Aí, a norma técnica está relacionada à auditoria, está relacionada às normas da auditoria independente, das demonstrações contábeis, embasado na norma brasileira de contabilidade, por aí vai. E as normas profissionais estão relacionadas, como eu falei anteriormente, aos auditores independentes. Então, uma pessoa com formação em auditoria, com algum curso, alguma formação, alguma graduação, uma pós-graduação na área da auditoria. Fala aí, novamente, as normas profissionais. Que cortou as normas profissionais. Oi. Kaique tá falando que não tá, tem que aceitar o negócio aí para ele entrar. É isso aqui, pronto, só aceitar. Pronto. Avisem no grupo, viu, gente, que se der problema, mandar um oi no WhatsApp, aí vocês olham e me dizem que tem que aceitar. Entrou, Kaique? Pergunta se ele entrou. Conseguiu entrar.
E aí, boyzinho? Então, ó, Gleison, é o seguinte. As normas da auditoria são divididas em dois tipos. A norma técnica, que está relacionada à função da auditoria, a função, a auditoria, a área da auditoria. E a profissional, que está relacionada à pessoa, o profissional que audita, é o auditor em si, propriamente falando. Entenderam? Tudo bem? Certo. Passando. Então, quem é o profissional auditor? Então, se perguntar, já, quem é o profissional auditor? O profissional auditor é um profissional que possui conhecimentos de normas e procedimentos de auditoria, que procura obter elementos necessários para fundar a sua opinião sobre algum objeto de estudo. O que é que acontece? Lembra do início da aula que eu falei para vocês? Que a auditoria ela é feita de várias áreas, ela pode ser feita em várias áreas, em várias formas, em várias situações possíveis. Porém, cada área precisa de um formador, de um auditor, né? Então, aqui a gente tem a área técnica, vamos botar aqui, a área técnica, que é relativa à atividade da auditoria, o processo de auditoria, e tem um profissional, por isso são duas formas, duas normas. E tem um profissional, que é o profissional auditor, que é a função de auditar. Então, olha aqui, como eu falei, quem é que é auditor? É o profissional que possui conhecimentos e normas de procedimentos de auditoria, no amplo, no conceito geral. Porém, se quem vai fazer uma auditoria em um processo financeiro, em uma área financeira, obviamente, além desse profissional tem que ter conhecimento das normas técnicas, que foi o que eu falei agora, ele também tem que ser um profissional da área. Então, está entendendo a lógica do negócio? Então, por isso, já imaginou fazer uma auditoria em um ambiente, sei lá, numa UPA da vida, no meio do campo da enfermagem? Eu não consigo fazer, além de eu conhecer as normas e as técnicas da auditoria, mas eu não sou enfermeiro. Então, eu teria que ser um enfermeiro auditor para poder fazer essa auditoria nessa área. Né? Por que eu consigo fazer auditoria na área financeira? Porque eu sou um administrador com a especialização, com essa função, com esse conhecimento. Então, além de conhecer a técnica, aqui a técnica, além de conhecer a técnica, eu tenho que ser o profissional da área. Entendido? E é isso, então, os técnicos, no caso a gente, pode ser auditor, né? Ou não? Pode sim, desde que estude, se especialize em uma área específica, pode sim. Tá bom? Sim. Então, vamos lá. A pessoa do auditor versus a atividade. Ainda voltando de uma coisa para outra. Então, a pessoa do auditor versus a atividade de auditoria. Né? Então, o auditor ele pode ser interno, fiscal ou externo. Então, estão vendo aqui no slide, né? O auditor ele pode ser interno, fiscal e externo, não é verdade? O auditor interno é o empregado que trabalha dentro da própria empresa, pode ser um empregado que trabalha dentro da própria empresa, obviamente, com toda a profissionalidade, com todo o conhecimento, com todo o estudo dentro da auditoria em si, propriamente falando. O fiscal é o servidor de poder público, né? Então, o auditor fiscal da Receita Federal, então, servidor público, que pode auditar algumas empresas em determinadas áreas, né? Saber onde é que está ocorrendo o erro. E o externo, que é o profissional independente e autônomo, que é como se fosse uma consultoria, só que a diferença de uma consultoria para a auditoria é porque a auditoria ela vai procurar os erros, e a consultoria ela já vai com as soluções, as possíveis situações que podem acontecer de erro, e por aí, e enfim. E dessa forma. Então, o auditor externo é uma pessoa, se eu perguntasse na prova, qual é a função do auditor, quem é o auditor externo? Então, um profissional independente de fora da organização. Quem é o auditor interno? É um empregado que trabalha dentro da própria instituição, da própria empresa. E quem é o auditor fiscal? São auditores independentes, normalmente servidores públicos. Entendido? Tudo bem? Então, normas da pessoa do auditor. No que diz respeito à normativa da pessoa do auditor, são normas que servem para regulamentar e orientar o trabalho dos auditores, servindo como guias e situações. Então, quais são essas normas da pessoa do auditor? Normas são independentes, ele tem que ser, né, o auditor, o profissional de auditor, tem que ser independente, tem que ter imparcialidade, tem que ter soberania, tem que ter zelo profissional, que é a mesma coisa de ética, controle de qualidade, conhecimento técnico e capacidade profissional. Então, essas são as normas da pessoa do auditor. Então, se perguntasse qual é
o entendimento, qual é a ética, o que é que o auditor precisa ter para fazer a auditoria. Ele tem que ser independente, Para tem que ser ter um para ser um auditor tem auditor. que ter Isso. tudo isso, né, Jair? Isso. Na verdade, ele não tem que ser, né? Ele já tem que estudar e se preparar para trabalhar dentro dessa forma. Já imaginou um auditor financeiro sem conhecimento técnico aqui embaixo? Ó? Já imaginou um auditor financeiro sem conhecimento técnico da área de finanças? Ele vai conseguir fazer auditoria? A gente já sabe que a auditoria, no início, já expliquei para vocês, é a busca de algo, como é que eu posso dizer? É a busca de possível erro, de um possível erro dentro da empresa. Ele vai conseguir fazer? Não. Né? Já pensou um auditor financeiro sem capacidade profissional da área da finanças, sem entender o que é finanças? Já imaginou um auditor contábil sem ser contador? Pode. Né? É tanto, gente, que agora, não sei se vocês estão notando, agora o profissional da área de finanças, os juízes, né, está tendo uma função aí agora, que os juízes, naqueles processos financeiros de empresas, de grandes empresas, processos trabalhistas, essas coisas todas, o que é que o juiz está fazendo? Está contratando os auditores financeiros para dar o parecer sobre a gestão financeira daquele processo. Porque o juiz não entende da gestão financeira, então tem que contratar um profissional capacitado e gabaritado para aquilo. Entendido? É uma nova área, vocês sabem, mas é uma nova área da gestão financeira. Tá bom? Então, as normas do trabalho do auditor são normas que servem para regular e orientar o trabalho da auditoria, como eu acabei de falar para vocês, né? E não pode ser negado ao auditor nenhum processo, documento ou informação, né? E se quando esse tipo de situação ocorrer, o auditor deverá comunicar por escrito ao presidente da organização auditada para que seja tomar as providências necessárias. Então, quando o auditor chega para fazer uma auditoria, pessoal, tudo que ele puder, ele tem que acessar tudo dentro da organização, tudo. Se ele quiser abrir a gaveta do banheiro do presidente da empresa, ele tem que abrir, porque ele precisa de todas as normas, de todos os relatórios, todas as provas, para poder fazer o parecer de auditoria dele. Então, ele tem que ter acesso, não pode ser negado nada a ele, para que ele consiga fazer o trabalho dele. Tá certo? Então, ao fazer o planejamento, não está dando certo, estão dizendo aqui. Deixa eu olhar aqui. Vamos. Luciana. Alguém diz a ela que deu certo agora ela entrar? Só um minutinho. Deu certo? Cadê ela? Então vamos continuar. Gente, se vocês verem alguém pedindo para entrar, me avisem, por favor. E onde é que a gente vê? Em cima vai aparecer. É porque quando eu coloco essa daqui, a tela em cima eu não vejo, entendeu? Então, vamos lá. Então, ao fazer o planejamento, o auditor deve definir alguns objetivos, o escopo, a metodologia, para alcançar, levando em consideração os seguintes pontos. Então, a importância e a necessidade dos usuários potenciais, né? Quem que é importante nesse processo de auditoria, a compensação do programa a ser auditado, pode ser, os controles administrativos. Então, o que é isso? Então, todo auditor, depois vocês vão lendo, só para a gente ir otimizando o tempo. Todo auditor ele precisa ter um escopo e uma metodologia específica para executar o trabalho de auditoria, um plano por escrito da auditoria. Então, tudo isso são algumas ações relativas ao processo de auditoria, como pode iniciar essa auditoria propriamente falando. Né? Então, eu já fui auditor financeiro, então eu sei como é que funciona bem direitinho essas coisas da auditoria. Tem que ser algo muito enxuto, muito correto e muito real. Não pode ter nada subentendido, ou algo que deixe brecha. Você não pode deixar brecha para nada, nem aqui. Tá bom? E aí,
As evidências de supervisão exercida devem ficar registradas nos papéis de trabalho, elencando os seguintes itens: o correto planejamento do trabalho, a aplicação dos processos e técnicas para as metas e adjetivos da auditoria, para que a auditoria seja atingida, a adequação da formulação dos papéis. Gente, existe dentro do relatório de auditoria, existe até uma fórmula, um modelo específico de você relatar o acontecido, não é só simplesmente digitar. Existe um modelo específico para que você consiga relatar o acontecimento. Né? Então, a análise da consistência e observação das suas conclusões, porque o que acontece? Ela conseguiu entrar, não foi, Luciana, agora? É a Lana não? Oi, não? Que está querendo entrar ou já entrou? Ela já entrou. Quem foi que entrou aí? Não, é até agora. Então, o cumprimento das normas de autoria, etc. Tá bom? E aí, gente, o auditor deverá expressar sua opinião mediante o relatório do parecer da auditoria. Então aquela coisa, a resposta dele, né, o parecer dele é o que vai decidir tudo que pode acontecer no processo auditado, numa empresa auditada. Né? Então, o relatório é único, elaborado para cada auditoria que o profissional pode realizar, e o parecer deverá conter os resultados dos exames efetuados, dependendo da forma ou do tipo de auditoria, como eu inicialmente expliquei para vocês. Né? Gente, as evidências do trabalho de auditoria. Né? O trabalho de auditoria deve ter evidências suficientes, conclusivas e relevantes para o processo, de fundamento de opiniões e conclusões que os auditores formulam. Né? Então, o que é que acontece? Esse processo... ela entrou, Luciana. Então, esse processo de auditoria deve ser mantido. Tudo que você for fazer, você tem que ter prova. Né? Tudo que for executado, tudo que for decidido, tudo que for buscado e for conquistado, você tem que ter prova daquilo que você executou, daquilo que você fez. Por quê? Porque nesse processo de auditoria, na questão da auditoria, o auditor ele pode muito bem tirar o emprego de uma pessoa, ele pode muito bem decidir sobre a vida de uma empresa, ele pode muito bem decidir sobre a área da organização que foi auditada. Já imaginou, encontrou um erro e por birra o auditor errou o processo, entendeu? Não dá. Então você tem que ter base suficiente e conclusões relevantes para embasar o seu relatório. Né? Então, porque é dessa forma que funciona as auditorias. Né? As características detalhadas do auditor. Como a gente, para não esticar muito, gente, eu só vou explicar por alto e eu vou mandar os PDF para vocês, para que vocês consigam leiam melhor, tá certo? As características detalhadas do auditor. O que é que acontece? Tem que ser claro, né? Para você fazer o relatório, o parecer do auditor. O que é o parecer? O parecer é a conclusão final daquela situação auditada. Então, tem que ter clareza. Então, é assegurar que tudo que você viu ali é de fato existente, né? Tem que ter integridade, tem que ter dados relevantes, proporcionando irregularidades, para que possam apontar irregularidade, mas que você contém os dados, que você prove aquela situação, né? Tem que ter coerência no seu texto, tem que ter a oportunidade de apresentação de uma possível falha. Encontrou uma possível falha, mas você já dá uma oportunidade para que seja emitido um parecer sei lá, uma resposta sobre aquele erro que você acabou de apresentar, acabou de encontrar, né? Tem que ter uma apresentação sobre o assunto que foi trabalhado e tem que ter uma conclusão. Né? Então, a conclusão é justamente aí, onde está o parecer do auditor relacionado a diversas áreas. Né? E aí o relatório e parecer da auditoria também pode ser conhecido como certificado de auditoria, que ele pode ser certificado pleno, certificado restritivo ou certificado de irregularidade. E aí, o que é o certificado pleno? É emitido pelo auditor quando este observa que foram seguidas as formas plenas e princípios da legalidade, legitimidade e economicidade da auditoria. Então, esse é o certificado
Esse é o certificado pleno. Né? O certificado restritivo, na constatação das falhas, o auditor deverá apresentar omissões ou impropriedades no cumprimento das diretrizes governamentais, quando os princípios inerentes à administração pública. Então, esse certificado restritivo normalmente é dado pelo auditor de fora da organização. Né? E o certificado de irregularidade, que é emitido quando o auditor verifica o não seguimento dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, como nos casos de comprovação de destaque, desvios ou bens de outros. Então, esse de irregularidade é quando realmente o auditor encontra, de fato, o erro dentro da área, dentro da organização. Tá certo? E aí, como eu falei para vocês, né, as normas para a apresentação dos relatórios devem ser entregues por escrito, comunicando os resultados de cada auditoria, ser apresentado tempestivamente para que as informações sejam usadas de forma oportuna e ser apresentado demonstrando no conteúdo os objetivos e escopos da metodologia utilizada. Gente, na apresentação do relatório, a gente deve observar alguns pontos que devem ser mensurados, devem ser colocados no seu relatório. Então, digamos, você encontrou, foi contratado, você é um auditor, Gleiciano, não sei se a Eliane vai me ajudar, pode me ajudar, mas, por exemplo, o Boticário, ele tem muita auditoria, tanto auditoria no marketing quanto auditoria financeira. Não sei se a Eliane já passou por isso. Quando eu conheci Mel, que trabalhava no Boticário, era supervisora, ela fazia muitas essas auditorias mercadológicas, ela sabia como é que está o processo de venda, porque muitas vezes as coisas não são como é o planejado. E aí eles contratam os auditores para melhorar esse processo, melhorar essa ideia. Então, no Boticário tem muito isso, não sei se a Eliane já passou por isso. Então, mas quando a gente vai trabalhar nessa área, o que acontece? Vai chamar um auditor, que é uma pessoa, fazendo um breve resumo da aula, viu? Vai chamar um auditor, que é uma pessoa capacitada, né, para o processo de auditoria, que conhece a área da auditoria, e ainda o profissional da área. Então, seria um auditor profissional da área. Então, que junta a parte técnica com a parte profissional, né, que é o que a gente viu no início da aula. E aí faz todo esse processo de auditoria, que é a busca realmente do que pode ser falho dentro da organização, dentro de uma empresa, para que essa empresa consiga executar de forma eficiente todos esses processos auditados para buscarem as soluções, encontrarem os erros e buscarem as soluções. Quando eles buscam as soluções, eles vão apresentar esse relatório, que essa é a nossa última pauta. Eles vão apresentar esses relatórios. E aí, nesse relatório, ele tem que demonstrar, né, tem que observar os seguintes pontos, né? Inclusão das recomendações a respeito das medidas apropriadas para corrigir problemas e melhorar as operações, que eu acabei de falar. Declaração de que a auditoria foi realizada de acordo com as normas da auditoria governamental, que é as normas da auditoria em si, a auditoria geralzão, né, do que aconteceu, indicar o escopo dos trabalhos no controle administrativo de qualquer deficiência encontrada durante a auditoria. Então, aí já entra a parte do profissional da área, dependendo da área que for auditada, né? E citar resultados importantes na administração, principalmente quando as medidas adotadas podem ser utilizadas para melhorar outras áreas. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes você faz uma auditoria na área de recursos humanos e o problema está lá na gestão. E aí eles têm que indicar que realmente a área de recursos humanos não tinha tanto problema, e sim uma outra área que era superior àquela que foi auditada. E aí precisa-se ter esse conhecimento amplo do empreendimento para que a gente consiga fazer uma auditoria eficiente. Tá certo? Deu para entender um pouquinho sobre a auditoria? Eu vou desligar para não ficar grande a gravação, a explanação do conteúdo, e aí a gente tira dúvidas agora. Tá bom? Vou parar aqui de gravar. Interromper a gravação.